Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Senhoras e senhores, bom dia. Novamente, em seus lares, Comunicando Espiritualidade. O nosso programa dos domingos, onde discutimos assuntos pertinentes às nossas vidas. Onde procuramos, com os senhores e com as senhoras, entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Não envolvendo nessa discussão, nesse embate, assuntos religiosos, não nos interessa. Nós temos dito repetidas vezes que Espiritismo não é religião, mas nós temos uma filosofia de vida que abrange as lições do Cristo, de Jesus, nosso Mestre Maior, que nos ensinou: ama o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Aí está a grande verdade. E hoje nós vamos conversar sobre Jesus. Para o seu bom dia, professor. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar novamente aqui desfrutando desta convivência, deste espaço, uma oportunidade de nós dividirmos com todos estas informações e estas experiências que viemos acumulando ao longo da vida no trato com as coisas do Espírito. Para o seu bom dia, Tiago. Um bom dia a todos. E hoje é um dia de uma gravação muito especial de um programa que para mim é muito especial esse assunto. Nós hoje vamos falar do aniversariante, que a gente nem sabe se realmente é o aniversariante, mas enfim, esse espírito iluminado, esse Jesus que nos trouxe a revelação da verdadeira revelação de como funciona o universo, o que é Deus, o que Ele representa nas nossas vidas e como a gente pode ser feliz, viver uma vida em paz e com muito amor. E Ele só fez isso dando exemplo. Então hoje, para mim, é um dia muito especial, um programa excepcional falar sobre esse assunto. Perfeito. Professor Limar, vamos conversar sobre o Mestre, Jesus? Por favor. Com a permissão dele. É verdade. Nós temos na figura deste Galileu, nascido em Belém, o que é interessante, considerando-se a geografia, né, isso mesmo, da região da Palestina. Ele, na Galileia, extremo norte, teria nascido no extremo sul da Palestina, na Judéia, e ao meio, na Samaria. Pois este Galileu revolucionou. Este Galileu revoluciona. É o nosso abençoado mestre. E quando assim nos pronunciamos com o maior respeito possível. Porque, passados mais de 2000 anos, nós efetivamente ainda não conseguimos cumprir com as lições que ele nos ensinou. Mas com certeza nós estamos a caminho. É uma luta muito grande contra nós mesmos, os nossos defeitos, as nossas limitações. E quando se fala de Jesus, e como este é um programa de caráter espiritualista, é de fundamental importância que a gente considere o trabalho de Jesus na dimensão espiritual. Porque esse trabalho, ele não se restringe apenas à parte física, o mundo material, mas ele também é realizado no mundo espiritual. Tanto é que ele desce antes de subir ao céu, segundo a Bíblia. Ele desce até as regiões mais ínfimas do planeta, em busca daqueles filhos, também filhos de Deus, perdidos no cipoal da loucura, da vingança, da perseguição.
nos dando ensejo a compreendermos que efetivamente o trabalho dele é de resgatar todas as ovelhas perdidas. O que nos dá uma certa tranquilidade e segurança, na medida que também nós estamos tendo essa oportunidade de sermos resgatados. Resgatados da ilusão, resgatados do vício, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da culpa, de todas estes erros e estas falhas que apresentamos de caráter, de comportamento. Houve época, quando nós começamos nesse trabalho de divulgação, nesse trabalho de palestra, de pregação doutrinária, lá nos idos de 1977, que nós nos questionávamos assim, mas eu ainda não sou alguém perfeito. É muito difícil ensinar às pessoas o que fazer, dizer-lhes o que fazer, o que Jesus nos orienta, quando eu ainda carrego os meus próprios vícios e defeitos, as minhas falhas. E aí passei a verificar que as próprias lições estavam me cobrando um preço. Mas felizmente não paramos. Graças a Jesus não paramos. E aí lembramos de uma lição de Neio Lúcio, do livro Jesus no Lar. E ele neste livro diz que conta a história de um cidadão que saía em determinados períodos, botava provisões, remédios, mantimentos no lombo de um burrinho e que levava isso a uma comunidade distante, onde ele atendia aquela comunidade, ajudava, socorria. E ele manifestava exatamente em determinado momento essa mesma crise. Quando então, lembra-lhe no sonho um anjo, e que diz assim: por acaso tu sabe quantas mordidas esse burrinho levou hoje? Quantos coices ele levou? Não faço ideia, responde ele ao anjo durante o sono. Agora tu imaginas como é que seria a tua tarefa sem este burrinho, que também morde, que dá coice, que é agressivo, que é violento. E aí nós começamos a despertar para a realidade. Nós somos esse burrinho, né? Agressivos, violentos, damos coice. Mas estamos aprendendo com Jesus. E estamos tendo essa oportunidade. Portanto, eu quero lhes dizer que os grandes beneficiados desse trabalho somos nós. É verdade. Porque a despeito de nossas limitações, de nossos defeitos, fomos brindados com essa tarefa pelo Cristo, que aceitamos de bom grado, de coração aberto, e estamos tentando realizá-la com eficiência, com competência, mas sobretudo com muito amor e com muita transparência. Nós não somos perfeitos. Nós não esperamos elogios. Nós não esperamos agradecimentos. Se agradecimentos houverem, que sejam para Jesus. Porque o nosso trabalho é feito para Ele. Porque nós não podemos concordar que as pessoas sejam abandonadas, que as pessoas sejam esquecidas, que as ovelhas desgarradas fiquem desgarradas. Tiago, Jesus. Quando o professor fala das ovelhas desgarradas, de tantas ovelhas desgarradas, eu sempre me recordo dos meus primeiros passos lidando com a minha espiritualidade dentro da Igreja Católica. E desde aquele momento, e foi importante na minha vida esse período, para que eu consolidasse essa admiração que eu tenho por esse mestre, apesar de todas as nossas dificuldades de conseguir
compreender na sua totalidade, e eu tenho certeza que a gente entende muito pouco ainda hoje, mas que a gente está caminhando, a humanidade caminha na direção certa, apesar de muitas pessoas ainda duvidarem disso, mas eu tenho essa certeza. E então hoje eu resolvi, preparei alguns apontamentos em relação a algumas coisas que eu acho importante falar a respeito de Jesus, e a que me deixa muito feliz e muito satisfeito com esse trabalho de divulgação da espiritualidade. A gente não está divulgando nenhuma seita, a gente não é religioso, a gente só está divulgando aquelas pequenas verdades que são as pílulas que a gente tem para conseguir transformar a nossa vida numa vida mais feliz e mais amorosa, mais cheia de pessoas importantes e mais tranquila nessa encarnação que a gente se encontra. Então, como eu ia colocando, Jesus ele nunca obrigou ninguém e nunca forçou ninguém a aceitar essa verdade. E eu acho que isso é o que me move e o que me motiva até hoje de participar desses momentos de discussão, de debate, para que a gente faça as pessoas aceitarem algumas coisas, ou que, se elas não aceitarem, que pelo menos elas procurem achar a sua verdade. E Jesus fazia isso. Eu trouxe alguns apontamentos a respeito de algumas obras que eu considero fundamentais dentro da doutrina, dentro do espiritismo, da filosofia de vida, e o livro que eu considero assim o início de tudo, O Caminho da Luz, que foi escrito por Chico Xavier. E o primeiro ponto que ele fala nesse livro a respeito de Jesus é que ele era um incompreendido. O povo judeu, ele não conseguia entender a mensagem dele. E ele, com aquela paciência infinita, ele contava as historinhas, as parábolas. E aquelas parábolas não são nada de historinhas, eles são filosofias em que, se a gente entrar a fundo em cada uma delas, a gente descobre um universo inteiro de mudanças de comportamento, psicologia avançadíssima, física, todas as ciências dentro de pequenas historinhas. E ele conta, nessas parábolas, ele conta toda a história da humanidade e o futuro da humanidade. E no livro O Caminho da Luz, só para continuar a linha de pensamento, ele fala também dessa formação das religiões, a importância das religiões dentro da humanidade, para que a gente desenvolva esses aspectos morais e a tecnologia andando lado a lado com a ciência, mas a gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto, mas a gente já está caminhando para esse ponto. E uma coisa que me toca bastante é a questão de Roma, né, por motivos que talvez um dia a gente consiga conversar a respeito desse assunto, mas que me toca profundamente os romanos, após a ida do mestre, deixou os seus apóstolos divulgando esse trabalho de divulgação que foi feito depois que ele já não estava aqui mais para conversar com as pessoas, né, e pregar ele próprio. Ele deixou os seus missionários, os seus seguidores, e formou essa legião de pessoas que acreditam no bem, acreditam no amor, e que sabem que o amor pode mudar o mundo, sim. Pode cobrir essa multidão de pecados que nós temos, as nossas dificuldades. E esse livro eu considero muito importante para que a gente tenha um pouquinho de entendimento dessas pílulas que ele trouxe para nós, desses ensinamentos todos que Jesus deixou, que é uma obra para muitas encarnações ainda nossas e de todos nós, da humanidade. A evolução da humanidade depende desse entendimento. Nós já estamos no final do nosso primeiro espaço, primeiro momento da nossa conversa sobre Jesus, no nosso programa de hoje, Comunicando Espiritualidade. Voltamos em seguida. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis.
Estamos retornando com o nosso programa Comunicando Espiritualidade, programa da Confraria da Comunicação, pela nossa Boa TV. Domingos, 10h30 da manhã. Hoje, estamos falando sobre Jesus. Professor, será que é só hoje que falamos sobre Jesus? Ou nós vivemos falando sobre o Mestre? Ele nos disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pois muito bem. Por ser o caminho e por chamá-lo de mestre, nós acabamos seguindo efetivamente uma luta insana seguindo Jesus. Portanto, ele está presente em todos os momentos de nossas vidas. Os seus ensinos, os seus alertamentos, o Tiago falava muito bem das parábolas, né? Que são formas fantásticas de legar o ensino e aquilo eclodir aquela verdade no momento propício, quando nós estamos preparados, quando nós estamos aptos a compreendê-la. E voltando a ela, descobrimos em sua profundidade ângulos diferentes que não tínhamos percebido na primeira ocasião ou nas ocasiões anteriores. Quando ele nos diz, por exemplo, aquele que semeia saiu a semear. Na parábola dos talentos, e tendo semeado, uma parte da semente caiu entre a estrada, caiu na estrada. E vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e porque carecia de profundidade a terra, estes, logo acrescendo, as mataram. Outra parte cai entre as pedras, e igualmente é destruída. E outra parte finalmente cai em terra fértil, produzindo 100 por umas, 30 por umas, 60 por umas. Parábola do semeador, perdão. Na parábola dos talentos, nós temos a distribuição dos talentos. Distribuídos de acordo com a capacidade de cada um. Aquele que recebe 5, devolve mais 5 quando o dono volta. Aquele que recebe 2, devolve mais 2. Mas aquele que recebeu 1 com medo, se fecha dentro do seu universo. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Que ensino comporta isso? Que maravilha, didaticamente falando. Esse é Jesus. Mas é este Jesus que, a despeito de todas estas parábolas, de todos os ensinos, do acolhimento, do socorro, do carinho, da atenção, é o que vai ser crucificado por nós. É este Jesus que vai ser rejeitado por nós. A questão é, até quando nós vamos rejeitá-lo? Até quando nós vamos continuar vivendo numa ilusão de que nós podemos viver como um avestruz, né? Enfiando a cabeça no buraco, deixando o resto do corpo de fora? É essa ilusão que nós não podemos mais admitir. Nós estamos num terceiro milênio, um progressos intelectuais da nossa humanidade, porque essa é a grande virtude dela. Mas a despeito disso, o homem ainda é mau, o homem ainda é cruel com o próprio homem, destrói a própria vida. Como é que nós vamos começar a ser coerentes? Isto eu me pergunto. É esse o nosso mestre que nos chama. Está na hora de nós, humanidade, despertarmos. Pararmos de jogar o lixo para baixo do tapete, a sujeira para o canto, e achar que tudo está limpo. É preciso fazermos uma reforma em nós. Essa reforma é individual. Essa reforma, cada um faz consigo mesmo. Não é no outro. Quem tem que ser modificado somos nós, e por nós. Então que se faça isso imediatamente. Não dá mais. Viver nessa ilusão, não dá mais.
Engenheiro Tiago. Essa construção de si mesmo, né, é um termo muito comentado hoje em dia, essa questão da nossa reforma íntima, né? É o termo que o Espiritismo utiliza para fazer essa nossa mudança interior, de dentro para fora, porque a gente tem a mania de querer mudar o mundo ao nosso redor e a gente não olha para dentro de si próprio. Isso é muito importante. E Jesus mostrava isso muito para os seus seguidores. Ele comentava a respeito desse assunto, mas como naquela época, só para que vocês tenham uma ideia, que é uma coisa que me chama muita atenção, nos trechos bíblicos se fala muito na questão do mar de Tiberíades, dos pescadores, da época que Cristo começou a rebanhar os seus apóstolos, né, Pedro e Simão, que foram os primeiros que foram contatados por ele naquela época, que segundo nos consta dos evangelhos. E naquela época, para que a gente tenha um entendimento de por que os judeus eles não conseguiram entender a mensagem dele, aqui Tiberíades é um lago, e era chamado de mar. Quando o professor comentava do caminho, a verdade e a vida, é justamente porque ele é um modelo, e que vem dito no Livro dos Espíritos, né? E a gente coloca aqui para os nossos telespectadores sempre essas obras, que são obras fundamentais para que a gente tenha um pouquinho mais de entendimento a respeito do funcionamento das coisas, do mundo, do universo, né? E a credibilidade que tem essas obras, porque os espíritos que fizeram todo esse panorama, eles foram testados à exaustão por Kardec. Não foi obra do acaso e também não é um charlatanismo, isso que é muito importante. E eles respondem: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A gente não precisa de ninguém para chegar a Deus. Jesus foi claro com relação ao caminho, verdade e vida. O que quer dizer isso? Fazer aquilo que ele fazia. Se espelhar nele como um irmão mais velho que nos conduz a um lugar onde nós, pelo nosso esforço, vamos chegar. E a humanidade ainda tem essa carência de ter um irmão mais velho que puxe pela mão, e Jesus não fazia isso. Ele dizia que você tem que galgar os seus degraus. Eu não posso fazer isso por ti, porque aí eu não estou sendo perfeito. Porque aí eu estou interferindo na tua vontade, não é isso, não é essa a mensagem. Então eu acho importante ressaltar essa questão de que cada um constrói os seus degraus e vai ter que subir pelas suas próprias forças, com um amparo, sem dúvida. Ele é o irmão mais velho, ele cuida da gente, mas ele não vai fazer essa caminhada por nós. Isso é muito importante ressaltar. E para encerrar, já que o nosso diretor, a gente já está chegando no final, e com certeza Jesus daria uns 20 programas de meia hora para a gente comentar, porque tem tanta coisa, eu já tinha pesquisado várias coisas, mas hoje eu vou ficar por aqui. Para encerrar a minha parte, eu trouxe um trechinho que eu tropecei, tá? Tropecei. Em que Jesus fala no livro que eu acho fantástico também sobre Jesus Cristo, que é a Boa Nova, que também é da obra, da coleção do Emmanuel, escrito por Chico Xavier, psicografado por ele, e que fala o seguinte: ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominar as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus
e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? Nosso tempo está esgotado, professor, para as suas despedidas nesse domingo. Aproveitando esse texto, um abraço ao irmão X. É verdade. Que texto aqui, Humberto de Maravilhoso. Campos. Maravilhoso. Jesus, no seu apostolado, começa com uma lição que nós não podemos esquecer. A lição da humildade. É a primeira lição dele. Porque nasce o Messias, o esperado, o Salvador, numa manjedoura. Local destinado para os animais. A lição da humildade. E depois, na sua prédica, no Sermão da Montanha, ele nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É esta a mensagem que eu gostaria que ficasse quando se fala de Jesus. Humildade. Estamos encerrando o nosso programa deste domingo, que comentamos um pouquinho, muito pouquinho, sobre o nosso Mestre Jesus, que para nós todos é o caminho, a verdade e a vida. Tenhamos todos nós um excelente domingo, boas festas. Essas festas, professor Tiago, essas festas devem ser feitas no coração. No coração. Devemos reunir nessas festas nossos irmãos queridos e reunir também aqueles irmãos que nós não gostamos muito ou eles não gostam muito de nós. Amar quem nos ama é fácil. Agora, amar quem nos odeia, aí está o caminho que Cristo nos diz. Tenhamos todos um bom dia e até o nosso próximo encontro.